Bom dia, a paz do Senhor Jesus, mais um dia começando, mais um dia que Deus nos dá a oportunidade de vivermos na presença dEle, de nos colocarmos diante dEle, de nos apresentarmos em gratidão a Ele, amém? E que nós possamos fazer desse dia um excelente dia, que nós possamos simplesmente abrir os nossos corações para o Senhor, que nós possamos simplesmente nos colocar à disposição do Pai. Amém? E eu quero compartilhar com vocês hoje o mesmo episódio, por assim dizer, que nós falamos ontem, só que hoje a ótica que nós vamos olhar, que nós vamos analisar, é a ótica do apóstolo João. Amém? Cada um tem, eu gosto muito disso, eu gosto muito de olhar. Bom dia, mãe, bom dia, Sá, paz, bom dia, Pai, Deus abençoe, a paz do Senhor. Eu gosto muito de olhar o mesmo acontecimento nos vários livros dos apóstolos para que nós possamos ver a diferença da ótica de cada um, a diferença que cada um, com que cada um recebeu aquilo, porque com certeza tudo aquilo, todos eles viram a coisa, né, viram o acontecimento, viram a instrução, viram a parábola, viram, seja lá o que for que você esteja estudando acerca da passagem de Jesus Cristo pela terra, por todos os ensinamentos que ele deu aos discípulos, mas cada um consegue absorver algo diferente. Amém? E é importante a gente olhar por essa ótica porque nós conseguimos extrair aprendizados diferentes de cada um deles. Então hoje nós vamos compartilhar um momento em que Jesus apareceu aos discípulos após a sua ressurreição e ordenou que eles fossem e pregassem o Evangelho. Amém? João, capítulo de número 20, verso de número 20. E dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se los retiver, são retidos. Então, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção é algo que a gente vem falando já há alguns dias, e é o que Deus tem incomodado meu coração nesses dias. No verso de número 22, ele diz, no verso de número 23, perdão, se algum perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Ou seja, se eu perdoar alguns, eu também serei perdoado. Se los retiverdes, são retidos. Fica claro aqui que o que Jesus quis falar a eles é: vocês vão ser perdoados à medida que vocês perdoarem. Os seus pecados serão perdoados assim à medida que vocês perdoarem aqueles que pecarem contra vocês. Agora, à medida que vocês não perdoarem, à medida que vocês, à medida que cada um reter esse perdão, também será retido o perdão sobre a vida de vocês. É o que nós temos falado todos esses dias, é o que nós temos falado em todo esse tempo. É a questão de fazer primeiro para os outros o que nós queremos que façam para nós. Se nós queremos que os nossos pecados sejam perdoados, nós precisamos perdoar. Se nós queremos que os nossos pecados, que as bênçãos venham sobre nós, nós precisamos também abençoar.
Agora, se a gente retiver, se a gente não perdoar, se a gente guardar a mágoa dentro dos nossos corações, com certeza, quando nós falharmos, nós também receberemos isso em troca. Amém? Então esse é o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês, e eu tenho certeza que por todos esses episódios já ficou muito claro que nós precisamos fazer primeiramente o que para os outros, o que nós queremos que façam para nós. Amém? E o que eu quero chamar a atenção, o segundo ponto, o que eu quero chamar a atenção, o segundo ponto, no verso 21 ele diz: Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também os envio. O que Jesus está falando aqui? Assim como Deus enviou ele à terra, ele nos envia. Só que você não pode esquecer que Jesus veio à terra com propósitos, tá? Não com um propósito, porque automaticamente quando alguém nos pergunta acerca de Jesus como homem em carne na terra, a gente responde muito automaticamente: ele veio morrer por mim e ele veio me proporcionar, me dar o dom da vida eterna, me dar o privilégio de poder sonhar com a vida eterna, ele veio para nos salvar. Isso tudo a gente responde muito rápido, a gente responde de forma até automática por muitas vezes. Mas a verdade é que Jesus Cristo veio à Terra com vários outros propósitos. Toda a sua caminhada foi para cumprir propósitos de Deus. Todas as suas parábolas, tudo que ele falou, tudo que ele ensinou, era propósito de Deus que ele fizesse na terra. Era propósito de Deus que ele fizesse, que aqueles homens o seguissem, que aqueles homens registrassem, para que nós pudéssemos ter acesso a tudo isso hoje. Então, eram propósitos específicos do Senhor para a vida de Jesus, enquanto ele andasse em meio aos homens. Enquanto ele andasse no nosso meio, ele tinha propósitos específicos. Ele tinha uma missão específica aqui na Terra. Ele tinha um caminhar específico. Ele ia realizar os milagres, ele ia andar com aquelas pessoas. Ele ia mostrar a todos a glória de Deus, né? Quando Lázaro está doente, que o mensageiro vai chamar Jesus, ele fala: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. E Lázaro morre e ninguém entende. Como é que Jesus falou? Jesus podia ter voltado, ele continuou onde ele estava. Mas ele disse, era para a glória de Deus. O que aconteceu? Lázaro morreu, Jesus retornou e ressuscitou Lázaro para a honra e glória do nome de Jesus, do nome do Senhor. Amém? Bom dia, tia Jânia. Paz, Deus abençoe. Então, Jesus veio ao mundo com propósitos específicos, com objetivos específicos, com a missão definida. Tudo foi definido por Deus e Jesus veio e fez cumprir. E no momento em que, após ser crucificado, ele ressuscita, ele encontra com os discípulos. O que é que ele fala para os discípulos? Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Ou seja, assim como Deus enviou Jesus com propósitos específicos, com uma missão específica, Jesus também estava enviando os discípulos. Jesus está enviando a mim e a você. Nós viemos aqui, nós estamos em meio a esse mundo, nós estamos em meio a tantas coisas horríveis acontecendo, em meio a tantas coisas que muitas vezes nós não conseguimos nem descrever e não entendemos por que muitas vezes, porque nós não entendemos que nós temos propósitos específicos para cumprir aqui na Terra. Nós temos propósitos específicos que o próprio Jesus nos chamou. Assim como ele chamou os discípulos e enviou os discípulos, ele nos chamou, ele nos deu o privilégio de
aceitarmos Ele como nosso único suficiente Salvador e nos deu o privilégio de receber todos esses propósitos que são seguidos, são acompanhados de dons, são acompanhados de dons realmente, são acompanhados de estratégias que o próprio Jesus nos ensina, que o próprio Deus nos entrega, para que nós possamos seguir a nossa caminhada e o nosso propósito. Então o que eu quero deixar para você refletir nesse dia de hoje é justamente isso, e nós vamos falar acerca desses propósitos, acerca desses objetivos nos próximos dias. Mas o que eu quero que você reflita hoje é como tem sido a sua vida. Você tem vivido uma vida de propósito? Você tem vivido uma vida de objetivos do Senhor na sua vida? Ou simplesmente você tem vivido uma vida em que você tem deixado as coisas acontecer e você vai caminhando e você vai buscando e você vai, mas sem propósito, sem objetivo, sem enxergar o que tem lá na frente, sem buscar nas Escrituras o que é que Deus quer de mim e de você? Como você tem vivido a sua vida? Nós precisamos parar hoje, nós precisamos analisar a nossa vida hoje, para que nós possamos entender que nós não viemos nesse mundo à toa, nós não viemos nesse mundo simplesmente para a vida ir nos conduzindo para onde ela quer. Nós viemos a esse mundo com um propósito. Jesus nos enviou, assim como Deus enviou a Jesus, com um propósito específico, com uma missão específica. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Faça um excepcional dia. Tamo junto. Até depois do fim. E amanhã a gente continua falando acerca dos nossos propósitos. Em nome de Jesus.